Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, a primeira leitura fala da antiga aliança, celebrada por meio de Moisés com o sacrifício de novilhos. Moisés transmite ao povo todas as palavras, os 10 mandamentos. O povo responde em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Moisés escreve as palavras do Senhor. Levantando-se de manhã no dia seguinte, ele ergue um altar no sopé da montanha e 12 colunas, cada uma para uma das tribos de Israel. Em seguida, ele manda alguns jovens israelitas imolarem novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor e como holocaustos. Quando os novilhos são imolados, Moisés toma metade do sangue e coloca em vasilhas. A outra metade ele derrama sobre o altar. Depois, ele toma o livro da aliança, lê em voz alta ao povo e o povo responde em coro: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Então Moisés, para dar uma ideia de que esta aliança é vital, é de vida, ele pega o sangue do novilho, o sangue representa a vida, e asperge o povo com aquele sangue. E diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. A aliança selada com sangue é uma aliança que não pode ser rompida, é uma aliança vital, é uma aliança por toda a vida. O sangue, simbolicamente, está unindo Deus, que é representado pelo altar, e o povo. Esta ainda é a antiga aliança, aliança feita com o povo hebreu, com a promessa de receberem a proteção do Senhor e uma terra, caso eles fossem fiéis à aliança. Porém, depois da antiga, os profetas anunciaram que haveria uma nova aliança. E a novidade desta aliança seria a lei não mais impressa em tábuas de pedra, mas no coração do homem. Outra novidade: o homem seria purificado pela água e pelo Espírito, ou seja, pelo batismo. Outra novidade: a nova aliança seria selada com sangue, mas não com o sangue de animais, o sangue do próprio Filho de Deus. E é a carta aos Hebreus, segunda leitura, que faz a comparação entre a antiga e a nova aliança, entre os sacrifícios de animais e o sacrifício de Cristo. Cristo veio como o sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas e não faz parte desta criação. Não foi com o sangue de bodes e bezerros, mas com o próprio sangue que ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Jesus não imolou uma vítima diferente de si mesmo. Ele próprio foi sacerdote e foi vítima. Não foi com sangue alheio, mas com o próprio sangue que, depois da sua morte e ressurreição, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. De fato, segundo a lei de Moisés, o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas, aspergida sobre as coisas impuras, purifica-as, realiza a pureza ritual delas, torna-as aptas para o culto divino. Assim diz a lei de Moisés. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas são obras do pecado. O Deus vivo contrapõe-se aos ídolos, que são mortos. Para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, prossegue o autor, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Esta nova aliança tem como lei
a graça, a lei do Espírito. Esta nova aliança não tem uma lei que apenas instrui e manda. Ela tem uma lei que move, ajuda a cumprir aquilo que manda. Esta nova aliança tem como promessa não uma terra, mas o próprio céu. É verdade que esta aliança foi selada por Cristo na sua morte, na sua crucifixão. Mas antes de ele morrer, ele fez uma ceia com os seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Naquele momento, o pão deixou de ser pão para ser o corpo de Cristo, que os apóstolos foram convidados a comer, comungar, tomar parte. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue. Era vinho, agora é sangue. O sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Este sangue é de uma aliança nova, e ele será derramado no dia seguinte, sexta-feira, em favor de uma multidão. Aqui na Quinta-feira Santa, Jesus já estava se entregando por nós, embora de maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Mas ele se oferecia ao Pai por nós, já realizava um verdadeiro sacrifício, já estava operando a obra da redenção, aqui na Quinta-feira Santa. Foi aqui que ele instituiu a Eucaristia. Pela Eucaristia, o que foi que Jesus nos deixou? Deixou-nos um sacrifício, pelo qual ele se oferece ao Pai em nosso favor. Porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E nós fazemos, cada vez que celebramos a Santa Missa. Deixou-nos um sacramento, um sinal sensível e eficaz da graça. Porque o mesmo Jesus que se oferece ao Pai no altar por nós, é aquele que é a nós oferecido sob a aparência do pão e do vinho, para que nós possamos entrar em comunhão com ele. E Jesus deixou-nos também a sua presença, porque, terminado o sacrifício, ou seja, encerrada a Santa Missa, terminado o sacramento, ou seja, as pessoas já comungaram, o que sobra? Sobra Jesus no sacrário, para que possamos visitá-lo e adorá-lo. Tudo isso é Eucaristia, é sacrifício, é sacramento e a presença. E por que Jesus instituiu isto? Por amor. Mas é um amor que beira a loucura, porque a maior intimidade que pode haver entre dois corpos é um abraço, mas o abraço sempre se dá por fora. A pessoa abraçada permanece fora daquela que está abraçando. Mas Jesus, tendo assumido um corpo, uma alma, a natureza humana, ele quis nos abraçar mais por dentro. Ele arranjou um meio de estar conosco, não de maneira meramente externa, mas interna. Ele quis estar conosco não só espiritualmente, mas também fisicamente e dentro de nós. Em resumo, ele quis se tornar nossa comida e nossa bebida. É extremamente humilhante ser comida e bebida dos outros. A comida a gente mastiga, a bebida a gente engole. Por que Jesus se humilhou tanto assim? Porque ele quis que nós estivéssemos com ele sempre, e ele estivesse em nós sempre, para interceder por nós ao Pai. Amor só com amor se paga. Se Jesus nos amou tanto a ponto de morrer por nós na cruz e de se entregar a nós na Eucaristia, o que nós podemos fazer por ele? Na medida das nossas possibilidades, porque somos tão pequenos, devemos nos entregar todo a ele. Devemos fazer sempre, incondicionalmente, a vontade do Pai, como ele fez. E devemos produzir muitos frutos de caridade, para que o Pai seja glorificado no Filho. Este milagre permanente, que é a Eucaristia, por ser um milagre da fé e não da visão, nem sempre é valorizado. Jesus está presente aqui na capela, como esteve presente na sua vida terrestre, na Galileia. É o mesmo Jesus, e ele não está morto. A luzinha vermelha indica que ele está vivo.
Ele está vivo, o coração dele está pulsando, e se nós amássemos a Jesus, faríamos muitas visitas a ele. Mas, como Jesus só pode ser atingido pela fé, porque ele está escondido sob a aparência do pão e do vinho, nem todos se aproximam dele, porque nem todos têm fé, ou nem todos têm fé suficiente. Hoje, solenidade do corpo de Cristo, a Igreja nos convida a dar um testemunho público da nossa fé, a sair em procissões com o Santíssimo Sacramento exposto para as pessoas adorarem, ajoelharem-se diante dele. É uma festa genuinamente católica. Nenhuma outra religião faria o que nós fazemos, adorar o Deus escondido no pão. Como Jesus disse, que aquele que der testemunho dele diante dos homens também receberá o bom testemunho de Jesus diante do Pai e dos seus anjos. Está agora na hora de testemunharmos que nós acreditamos naquela vida escondida no pão. E acreditamos que é por causa de comungar dele que nós receberemos a ressurreição no último dia. Vamos pedir à Mãe de Jesus, aquela que cozeu este pão dentro de si. Vamos pedir a ela que nunca nos deixe faltar a fé na Santíssima Eucaristia, o amor pela Santíssima Eucaristia e um desejo ardente de que esta Santíssima Eucaristia seja amada e conhecida pelos homens, para que todos se salvem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.